Irmãos, abramos a nossa Bíblia na Epístola de Tiago. Epístola de Tiago, os primeiros versículos, capítulo 1, versos de 1 a 4. Epístola de Tiago, capítulo 1, de 1 a 4. Diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, às 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações, sabendo que a provação da fé que vocês têm produz perseverança. Ora, a perseverança deve ter ação completa, para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Senhor, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis na Tua presença, Senhor, rocha minha, e em Cristo, Redentor nosso. Amém. Irmãos, quando uma criança nasce, ela não nasce pronta. E eu não me refiro ao aspecto físico, mas quanto a toda a sua capacidade mental, a sua capacidade de aprendizado, de ganho de experiência na vida. Ela aprende então a construir relacionamentos, a identificar quem são os seus pais, as pessoas mais próximas, e assim então essa criança logo passa a pré-adolescência, adolescência, juventude, idade adulta, sucessivamente. E observem que todo esse trajeto deve trazer à vida dessa pessoa, que começou lá na infância, obviamente, conhecimento, maturidade em todos os aspectos. Tiago, quando ele escreve essa epístola, a sua intenção é maturar a fé dos seus leitores. Então, a epístola de Tiago foi escrita em um momento muito difícil, em um momento em que a igreja começou a sofrer perseguição. Não apenas a de Tiago, mas a epístola de 1 Pedro está nesse contexto, aos Hebreus está nesse contexto. O próprio Tiago vai afirmar que escreveu as 12 tribos que estão na diáspora, ou seja, eram aquelas pessoas que eram judeus convertidos ao cristianismo, porque nem todo judeu é convertido ao cristianismo, mas naquela ocasião haviam judeus convertidos ao cristianismo, que quando se iniciou a perseguição à igreja do Senhor Jesus, que isso começa logo com a morte de Estevão, então vocês observem que a igreja já começa a entrar em um processo de fuga. Então o autor aos Hebreus, que não sabemos quem é, vai escrever exortando aqueles irmãos a não voltarem à velha fé, ou seja, a não voltarem ao judaísmo, mas perseverarem na fé, apontando o Senhor Jesus Cristo como sendo Ele maior que os anjos, que os profetas, que os sacerdotes no Antigo Testamento, que todos os reis. Quando eu citei Hebreus, eu não me equivoquei, irmãos, eu estou fazendo um paralelo, tá? Então, com relação a Tiago, como é que isso funciona? Ou seja, a mesma ideia de uma igreja que está em fuga, que o autor aos Hebreus, lá em sua epístola, se apoia na supremacia do Senhor Jesus Cristo. O que é que Tiago faz? Tiago agora, no mesmo contexto, vai maturar a fé dos seus leitores. Então ele escreve para esse público, porque eles eram novos convertidos. E da mesma forma que uma criança nasce e precisa ser maturada com o tempo, um novo convertido, quando nasce na fé, ele também precisa ser maturado com o tempo. E há métodos que Deus usa para maturar o seu povo. E essa parte introdutória da epístola de Tiago, ele vai justamente tratar sobre esses métodos usados por Deus.
Então, pastor, por que o senhor escolheu a epístola de Tiago? Porque, irmãos, nós precisamos amadurecer na fé. Nós precisamos crescer na fé. E eu entendo que nesse momento a melhor epístola para pregar para a igreja, dada a nossa necessidade, é justamente a de Tiago. Vocês vão observar que Tiago faz algumas comparações. Por exemplo, ele vai combater o comportamento de se queixar das dificuldades. Como é que uma criança faz? Uma criança, diante das dificuldades, ela não tem paciência, ela se queixa. Está percebendo o paralelo? A criança se queixa da dificuldade. O crente com pouca fé, ele se queixa também das suas dificuldades. Tiago vai nos ensinar a pedir paciência, que é algo que justamente vai combater a ansiedade por respostas imediatas, por resoluções prontas, igual ao que acontece com a criança. Uma criança, quando ela quer algo dos pais, o que é que ela faz? Se esperneia, ela chora, ela faz um verdadeiro espetáculo para coagir seus pais a atenderem ao seu pedido. Então, de fato, a epístola de Tiago, o seu tema principal é levar os seus leitores, o seu propósito, levar os seus leitores a uma fé mais madura. E aqui ele vai mostrar que a fé mais madura não consiste apenas no fato de ter fé, porque a fé, ela traz outros elementos agregados a ela, como, por exemplo, a paciência, a perseverança, a alegria, a paz. Todos esses são elementos agregados à fé. Mas quando falamos de fé, comumente a gente só tem a ideia de que fé é confiar em Deus. Mas observe, de fato fé é confiar em Deus. Mas alguém que confia em Deus tem paz. Alguém que confia em Deus tem alegria. Alguém que confia em Deus sabe esperar, ou seja, tem esperança. Alguém que tem uma fé robusta e madura, ela aprende então a perseverar. Observem que a fé é a certeza das coisas que não se veem, Hebreus capítulo 11, verso 1, e a convicção de fatos que se esperam. Mas nunca esqueça, a fé, ela tem elementos agregados a ela. E Tiago vai tratar muito bem disso, sobretudo no início da sua epístola. Então, feita, irmãos, essa contextualização, a gente vai para os versículos que lemos. Versículo 1, Tiago diz assim: Tiago, servo de Deus e do Senhor Jesus Cristo, as 12 tribos que se encontram na diáspora, saudações. Bom, eu já expliquei o que é diáspora. Eu já expliquei que aqueles irmãos fugiam para não ser assassinados em razão da sua fé. Então eu quero me ater no versículo 1 a essa figura chamada Tiago. A Bíblia aponta 4 Tiagos, 4. 2 deles a Bíblia praticamente não fala, apenas os aponta. Fulano, filho de Tiago. Mas esse Tiago aqui, ele é irmão do Senhor Jesus Cristo. Eu lembro a vocês que ele é meio-irmão, porque Jesus não era filho de José, do ponto de vista físico. Ele era um filho por adoção de José. Mas não houve relação sexual entre José e Maria para que Jesus se constituísse filho carnal de José. Por isso que eu estou chamando Tiago aqui de meio-irmão. Porque com relação a Tiago, houve um relacionamento sexual entre Maria e José, casados, e então nasceu Tiago. Judas, que não é o Judas Iscariotes, é o mesmo Judas da epístola, e a Bíblia vai dizer que Jesus teve irmãos e irmãs. Esse mesmo Tiago é aquele pastor de Jerusalém, foi aquele moderador do concílio de Jerusalém, que está registrado lá no livro de Atos dos Apóstolos. Então, observem o que diz Mateus capítulo 5,
verso de número 48. Mateus 5, verso 48. Assim está escrito, irmãos. Desculpe, Mateus 5, 48 não. É outro texto. É Mateus 13, verso 55. Mateus 13, verso 55. Diz assim: não é este o filho do carpinteiro? A sua mãe não se chama Maria? E seus irmãos não são Tiago, olha Tiago citado aqui como irmão de Jesus, Tiago, José, Simão e Judas? Observem que aqui está registrado apenas os irmãos de Jesus do sexo masculino, porque a Bíblia afirma que Jesus teve irmãos e irmãs, mas aqui Mateus está citando apenas os irmãos do sexo masculino. E dois deles estão citados aqui, que são Tiago, o mesmo autor da epístola, e Judas, que obviamente não é o Judas Iscariotes. Então Tiago se identifica, e ele diz que é quem? Servo de Deus e do Senhor Jesus. Ainda cabe, irmãos, uma consideração aqui. Tiago e Judas e os demais irmãos, eles não creram em Jesus como Cristo antes da ressurreição. Ou seja, eles conviviam com Jesus, mas eles não criam que Jesus era o Cristo, senão após a ressurreição. Quando Jesus ressuscitou, aí Tiago e Judas passaram a crer que de fato Jesus Cristo era o Messias que havia de vir. E agora esse Tiago é usado por Deus justamente para nos trazer esse ensinamento. Pois bem, feita essa identificação, ele agora vai começar a trabalhar a maturação da fé daqueles irmãos que estavam em fuga. Ele diz assim: meus irmãos, tenham por motivo de grande alegria o fato de passarem por várias provações. Ora, irmãos, parece ser contraditória a palavra de Tiago, porque ninguém quer encontrar dificuldades na vida. As dificuldades, muitas vezes, soam para as pessoas lá fora como castigos de Deus. Mas dentro da igreja, a gente ouve a palavra de Deus por meio do servo Tiago, dizendo: tenham por motivo de grande alegria. Observem, não é só estar alegre, mas é estar exultante. Grande alegria, o quê? O fato de vocês passarem por várias provações. Era justamente a realidade da igreja da diáspora. A diáspora, ou seja, a fuga para não ser morto em razão da fé. O que Tiago está dizendo a eles é: não se entristeçam por conta disso. Pelo contrário, aceitem essa provação. Vocês estão sendo provados na fé. E vocês não devem nem retroceder na fé, nem devem se entristecer. Pelo contrário, observem que o caminho que Tiago mostra é um caminho contrário àquilo que é ordinário. Por quê? Porque o ordinário é o seguinte: quando a gente se depara com uma dificuldade, o comum é o nosso coração se entristecer, é ficarmos abatidos. Então nós nos abatemos diante das dificuldades, quer seja com um familiar, com um cônjuge, quer seja de saúde, quer seja uma dificuldade com um filho, uma dificuldade, por exemplo, financeira. Então, qualquer dificuldade para a nossa sociedade, e isso, lamentavelmente, acaba por nos envolver também, nós somos tentados a nos comportar como o mundo. Qualquer dificuldade que nos surja, observem, o que brota no nosso rosto não é alegria, irmãos, convenhamos, sejamos honestos. O que brota no nosso rosto é a tristeza, é o pesar, é o lamento. E aí a palavra de Deus nessa manhã diz: não, é o contrário. Diante das dificuldades, vocês não devem esmorecer. Não é a tristeza que deve ser
o outdoor da dificuldade, mas é alegria. Tiago está dizendo a irmãos que estão sendo perseguidos: se alegrem, porque isso é uma provação. Vocês estão passando por uma provação. Em outras palavras, Deus está testando a fé de vocês. É isso que Tiago está dizendo, irmãos. E diante da prova que Deus está trazendo sobre vocês, vocês devem reagir com alegria. Notem, irmãos, que de fato, ser cristão é viver pela fé. Porque, meu irmão, tomar o que está sendo dito aqui como uma verdade prática não é uma tarefa fácil. Nós até tomamos como verdade porque é a palavra de Deus, mas muitas vezes não praticamos. Muitas vezes nós corremos atrás de homens para solucionar as nossas demandas. Muitas vezes nós corremos atrás de profissionais para solucionar as nossas demandas, porque nós queremos resultados imediatos. Nós somos imediatistas. Nós queremos que as coisas sejam resolvidas para ontem. Só que lembre da criança lá da introdução desse sermão. Você não diz a uma criança assim: cresça. Você não diz isso a nenhuma criança. Porque o curso natural de uma criança é o crescimento. Um pai só leva uma criança ao médico para investigar o retardo no seu crescimento, se notar que não está havendo crescimento físico, mental, psíquico, daí por diante. Caso contrário, o natural é o crescimento. Então, no contexto da fé, isso também se aplica, irmãos. O que naturalmente deve acontecer com o povo de Deus, mediante as dificuldades que Deus nos permite enfrentar, naturalmente é o crescimento na fé. Então, quando você vir um crente que diante das dificuldades ele se afasta do Evangelho, é porque na verdade ele nunca nasceu de novo. Lembram lá da parábola do semeador? O semeador saiu a semear, parte da semente caiu em solo rochoso, outra parte caiu entre os espinhos, mas os espinhos a sufocaram e logo essa semente morreu, não podendo produzir frutos. Ou seja, na parábola do semeador são contados 4 tipos de solos, e somente o último é aquele que produziu frutos a 100%. Então, uma evidência de novo nascimento é que diante das dificuldades impostas pela vida, pela idade, todas elas permitidas e decretadas por Deus, diante dessas dificuldades, não existe então um abandono da fé, muito pelo contrário, existe uma persistência, uma luta, uma caminhada. O autor aos Hebreus, no capítulo 12, ele vai dizer, irmãos, que ele vai chamar a vida cristã de carreira que nos está proposta. Ou seja, ali ele está comparando a vida cristã a uma maratona. Uma maratona não é uma corrida de velocidade. Uma maratona é uma corrida de distância. São 42 quilômetros a ser percorrido. São corridas que levam 4 horas, 3 horas e 50 minutos sendo percorrida. Imagine você durante 4 horas correndo, a exaustão que você não chegará ao final de tudo isso. Então, o autor aos Hebreus vai tomar como referência a maratona para dizer que a vida cristã é um trajeto longo, que nós devemos nos desvencilhar do pecado que tenazmente nos assedia, olhar para o autor e consumador da nossa fé e prosseguir na caminhada. Tem tudo a ver com o que Tiago está dizendo aqui. Tiago, que fala sobre fé, ele está dizendo, irmãos, a fé de vocês deve reagir à provação com muita alegria. Aí alguém vai me perguntar, por quê, pastor? Tiago vai responder, mas nessa aplicação eu quero ser pontual. A fé
ela não caminha só. Ela traz consigo alguns elementos. E um dos elementos é a alegria. E essa alegria não é a alegria que o mundo conhece, instantânea. Essa alegria, ela independe de fatores externos. É a alegria da convicção da salvação. É a alegria que consiste no fato de sermos filhos de Deus. E sabermos que, como um bom pai não abandona os seus filhos, o que diríamos então do Pai Celestial? Observe que não é uma alegria motivada por fatores externos, mas é uma alegria motivada por fatores internos. Entenda-se, fé. Versículo de número 3, Tiago vai começar a explicar. Sabemos que a aprovação da fé que vocês têm produz perseverança. Então observem que quando Deus prova a fé, Ele tem um propósito. Porque quem faz coisas sem propósito somos nós. Mas Deus não faz nada sem propósito. Qual o propósito do Senhor quando prova a fé de alguém? É levar aquela pessoa à perseverança, que é mais um elemento da fé. O elemento anterior foi a alegria. Esse agora é a perseverança. E o que é a perseverança? É a capacidade de insistir acreditando. Lembram da viúva que tinha uma causa a ser julgada, que foi contada por Jesus em um dos evangelhos? Jesus disse que havia uma mulher viúva, pobre, desprovida de recursos, porque geralmente nos tribunais, as mulheres não falavam. Então, se elas não tivessem maridos para advogar a sua causa, elas eram uma voz silenciada. E os juízes se reuniam em praças públicas, debaixo de uma tenda. E a parábola então vai narrar que essa mulher, ela ficava rodeando o juiz e dizendo: ó juiz, julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. E a resposta do juiz foi: é bem verdade que eu não temo a Deus, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, porque ela está sendo inoportuna. Ou seja, ela estava deixando o juiz inquieto de tanta insistência no pedido do juízo da sua causa. O juiz então julga a causa. E o final então do texto vai apontar o quê? Que é se um juiz iníquo, diante da perseverança de uma viúva, ele atendeu, o que então Deus não quereria da nossa fé, senão também a perseverança. Então vejam só, irmãos, para que a gente entenda bem, o Deus que plantou em nosso coração a fé, é o mesmo Deus que vai trabalhar para que essa fé nossa se torne madura. Mas os antídotos que ele usa são a provação. Ele prova a fé. Vou lhe dar um exemplo. Quando Deus disse a Abraão: Abraão, eu vou lhe fazer pai de uma grande nação. Aí Abraão teve uma dúvida: mas como eu serei pai de uma grande nação se minha mulher Sara é estéril? Aí Deus chamou Abraão e disse: Abraão, veja as estrelas no céu. Você pode contar? Não. E a areia do mar? Também não. E Deus então respondeu mais uma vez que faria de Abraão pai de uma grande nação. Até o cumprimento da promessa de Deus, o que é que aconteceu? A resposta é: Abraão se precipitou e Sara também. Vocês lembram o que aconteceu antes do nascimento de Isaque? Sara ofereceu uma serva para que Abraão se deitasse com ela e tivesse um filho, Ismael. Ou seja, observem que até na vida do pai da fé, a impaciência fez parte. Ele não esperou o cumprimento da promessa, ele se precipitou, mas Deus cumpriu com fidelidade aquilo que ele havia prometido.
Então, Deus não provou a Abraão apenas no pedido do sacrifício de Isaque. A verdade é que quando Deus pôs no coração de Abraão, ali começou uma série de provações. Exemplo, a primeira foi: saia da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei. Abraão foi desafiado a sair do lugar onde ele construiu todo o seu patrimônio para ir para uma terra que ele estava acreditando pela fé. Mais à frente ele se precipita porque ele se deita com Agar. Mas finalmente, quando chega a principal de todas as provações, Deus já tinha tornado Abraão maduro para que ele atendesse aquele propósito. Então observem, irmãos, o Deus que planta em nosso coração a fé é o mesmo Deus que se encarrega de nos fazer exercer essa fé. Então deixa eu lhe explicar. Não é você que sai de casa em uma bela manhã e pensa assim: hoje eu exercitarei a minha fé. Desculpe. Quando Deus plantou no seu coração a fé, toda a sua caminhada de vida cristã está cheia de provações. E essas provações são justamente o método que ele vai usar para que você desenvolva na fé. Deu para entender? É exatamente isso que ele vai fazer. E é sobre isso que Tiago está preparando os seus leitores. Por isso que ele vai dizendo assim, verso 3: sabemos que a provação da fé que vocês têm, ela produz perseverança. Ou seja, é um passo a passo. Primeiro, se alegrem diante da provação. Depois, saibam que a provação existe para que vocês perseverem na fé. Então, o que é que a provação vai produzir no coração do eleito e do salvo? Ela vai produzir a perseverança, a capacidade de confiar mais em Deus. É isso que ela vai produzir. E ele prossegue, verso 4: ora, a perseverança deve ter ação completa. Vocês devem confiar completamente na providência de Deus. Aí a pergunta que cabe é: por quê? Por que a perseverança deve ter ação completa? Ele vai responder: para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Então observem, irmãos, que a maneira como Tiago apresenta a fé é uma maneira não de uma fé abstrata, mas de uma fé prática. Porque, a bem da verdade, a fé ela é prática, ela é vista no dia a dia, ela é utilizada em todo momento. Então, como nós devemos compreender o versículo de número 4? Porque o verso de número 4 está dizendo assim, que a perseverança ela deve ter ação completa. Ou seja, eu devo confiar plenamente na providência do meu Deus. Aí ele vai dizer: para que vocês sejam perfeitos e íntegros, sem que lhes falte nada. Ou seja, para que vocês tenham uma fé completa. É isso que Tiago está dizendo. É claro que enquanto nós estivermos nessa vida, nós não seremos perfeitos. Nós seremos perfeitos quando formos glorificados para habitar na presença do Deus Altíssimo. Mas essa palavra aqui, perfeito, ela tem uma ideia de maduro. O que Tiago está dizendo é que a gente deve passar pelo processo de provação, primeiro com alegria, segundo,
com a ciência de que a provação da nossa fé produzirá em nós perseverança, mas que essa perseverança trará um outro produto. Qual é o produto? A maturidade. A maturidade na fé. O amadurecimento. E que esse amadurecimento nos fará ser íntegros. Em outras palavras, completos. E alguém talvez queira perguntar, tá, pastor, mas por que eu preciso ser perfeito ou, entenda-se, maduro? Mateus capítulo 5, verso de número 48. Mateus 5, verso 48. Diz assim o texto sagrado: portanto, sejam perfeitos, como é perfeito o Pai de vocês que está nos céus. Irmãos, eu quero, antes de finalizar, ainda trazer algumas aplicações à nossa vida. A primeira delas é dizer a você que as provações, entenda-se, as dificuldades que você enfrenta, você que é crente, eu estou falando para crentes. Se você é descrente, essa verdade ainda não se aplica à sua vida. Pastor, então como eu faço para que essa verdade se aplique em minha vida? Primeiro, você se arrependa dos seus pecados. Você reconheça que sem Cristo você está em um estado de condenação. Creia no Senhor Jesus Cristo de todo o seu coração e caminhe com Ele. Tenha Cristo como único e suficiente Salvador da sua vida. Não há salvação fora de Cristo Jesus. Se você crê dessa forma, então eu quero trazer algumas aplicações. A primeira delas, irmãos, não tome as dificuldades que você tem enfrentado como algo digno de esmorecer a sua fé. O propósito das provações nunca foi esfriar a fé de ninguém. Deus não usa a provação para esfriar a fé. Deus usa a provação para maturar a fé. Então, o desejo de Deus é que diante das nossas adversidades, nós o busquemos mais. E qual a consequência disso? Ora, se eu me prostro mais em oração, se eu me deleito mais na Escritura, se eu cultuo mais, isso não causa esfriamento espiritual, irmãos. Pelo contrário, isso aquece o meu coração. Então, a bem da verdade, tem gente que vai levar a vida toda e em todo momento sendo provado. Diferentemente de Jó, que foi uma situação pontual. E a pergunta é, por quê, pastor? Porque Deus é um bom pai. Deus é um bom pai. E Ele sabe que você precisa ser provado para ser maturado. Segunda lição, irmãos, que eu quero trazer é que se a provação ela não tem como propósito o esfriamento da fé, então eu devo enxergá-la com os olhos da Escritura. Veja só um crente de verdade, diante das dificuldades, pode se alegrar em Deus. Irmãos, dificuldade para o senso comum não serve para alegria, mas para tristeza. Mas dificuldade para o crente, ela deve ser vista com alegria. Porque, escute o que eu vou lhe dizer. Aguce os seus ouvidos. É justamente essa dificuldade que lhe arrasta para os pés do seu Deus. A sua incapacidade de buscar a Deus com base nas suas próprias forças faz com que em meio às suas adversidades você esteja aos pés dele suplicando por graça e misericórdia. E isso deve ser visto com alegria. As dificuldades, quando vistas com os olhos da fé, elas nos levam à adoração.
Mas as mesmas dificuldades, quando vistas com olhos naturais, elas nos levam ao afastamento. Eu vou repetir para você não achar que eu me equivoquei. As dificuldades da vida, quando vistas com os olhos da fé, nos levam à adoração. Mas as mesmas dificuldades, vistas com olhos naturais, segundo o senso comum, nos levam ao esfriamento e afastamento. Você percebe, porque por mais que você se cuide, zele, tome todos os cuidados, sempre tem algo que vai lhe trazer alguma aprovação. Porque Deus sabe o que faz e nós não sabemos o que dizemos. Então, a fé provada deve ser reagida com alegria. E deve-se ter a ciência de que a fé provada deve trazer um produto. Qual é o produto da fé provada? Produto, entenda-se, a fé provada produz o quê? É isso que eu estou dizendo. A fé provada deve produzir perseverança, insistência na confiança na providência divina. Ah, pastor, mas tem 10 anos que eu oro por uma determinada causa. Se prepare, porque talvez Deus lhe leve a 20 anos orando por essa mesma causa. E qual o propósito disso? É que você continue confiando na providência dEle. É esse o propósito, irmãos. Mas veja só, para alguns talvez isso seja utopia, porque você nunca vai enxergar essas verdades com o olhar natural. O que eu quero lhe dizer é, para ter essa compreensão, só tendo um coração de fé e esperança no Senhor Jesus Cristo. Caso contrário, nós não creremos, nós não perseveraremos. Mas note que a perseverança na fé trará um outro produto. A perseverança na fé trará um outro produto. Aí você vai perguntar qual? A maturidade espiritual. A maturidade espiritual. São 4 elementos que Tiago cita aqui com relação à fé. 4 elementos. Ele vai citar a alegria como uma reação às provações. Ele vai citar a provação como um agregado à fé. E ele vai citar a perseverança como resultado dessa provação. Mas ele termina dizendo, para que vocês sejam maduros e íntegros. E aí quando vamos lá em Mateus, como fizemos há pouco, Mateus vai dizer, sejam perfeitos, porque perfeito é o vosso Pai. Irmãos, eu estou concluindo e eu queria concluir com as seguintes palavras. Talvez você leve a sua vida toda perseverando, e nada disso é em vão. Mas o final de tudo isso é que tenhamos um caráter mais semelhante ao do nosso Redentor. Olhe para Cristo. Ele não fez caso da ignomínia que estava por vir. Pelo contrário, ele se alegrou naquilo que o aguardava após a ressurreição. Jesus Cristo é a nossa maior referência de perseverança. Ele foi perseguido a sua vida toda. Os escribas, fariseus, saduceus. Mas ele sempre proclamou a verdade. Ele foi injustiçado por essas mesmas pessoas pela prática da verdade. Mas quando olhamos para Cristo, quando sabemos que o propósito de Deus é nos fazer semelhantes a Ele, o seu caráter perfeito,
ou nós vamos compreender que precisaremos atravessar um vale cheio de pedregulhos, ou nós vamos esmorecer e ficar à beira do caminho. Pastor, então o que me levará até lá? O que te levará é a compreensão do Deus que te deu a fé, provará essa fé, lhe aperfeiçoará, para que no final você seja semelhante ao seu Salvador. Não se entristeça, se alegre, não esmoreça, persevere, não seja infantil, seja maduro na sua confiança para o Senhor. Amém? Vamos nos colocar de pé e orar. Senhor, nós queremos pedir que essas verdades santas que aqui foram pronunciadas alcancem os nossos corações, que muitas vezes estão cheios de medo, desconfiados, sem esperança. Converta-nos do nosso mau caminho, da nossa incredulidade, inoperância, da nossa morosidade. Deus eterno, faça a nossa igreja ser mais madura na fé. Faze-nos abandonar as velhas práticas, os velhos pecados que têm servido para nós como empecilhos, entraves para servir ao Senhor melhor. Faze-nos desvencilhar de todo o peso deles, para que corramos bem a carreira que nos está proposta, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ajuda-nos, meu Deus, a nos alegrar, mesmo em meio às adversidades, porque a nossa alegria ela deve vir do interior, ela deve independer das circunstâncias externas. A nossa alegria deve brotar da nossa convicção que somos salvos em Cristo, eleitos por Deus, e que somos filhos do Pai Celestial. Ajuda-nos a lidar com as adversidades, compreendendo que isso deve nos levar aos pés do Senhor, em oração, em meditação, em labor, deve nos levar a perseverar, a prosseguir, sempre olhando para o autor e consumador da nossa fé. Ajude-nos, Pai eterno, a compreender que todo esse processo nos trará maturidade, nos trará integridade, nos aproximará do caráter perfeito do Senhor Jesus. Tenha compaixão de nós e usa-nos para a Tua glória e prova-nos também, Senhor, nos dando forças para resistir a todas as adversidades que precisaremos enfrentar. Tenha compaixão de nós e nos fortaleça, nos fazendo crescer em Cristo Jesus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e consolação do Santo Espírito de Deus repouse sobre vós, hoje e para sempre. Amém.